Boa noite, bom dia, boa tarde aos moçambicanos, moçambicanas, residentes em Moçambique e também moçambicanos e moçambicanas na diáspora. Como prometido, com um ligeiro atraso, hoje é o dia para fazermos uma comunicação à nação sobre o estado geral da campanha eleitoral e das eleições. Mas antes de mais nada, eu queria, para aquele que tem todo o poder nos céus, todo o poder na terra e todo o poder embaixo da terra, que é o Deus de todos nós, uma grande vénia e uma reverência a este grande Deus. Hoje, antes de avançarmos propriamente para a comunicação sobre o estado geral da campanha eleitoral e das eleições, eu queria também dedicar uma homenagem, um reconhecimento e uma solidariedade com a família de Dillon Djinji, que é mais do que um músico, um artista, um pai, um grande promotor da cultura, da tradição e dos valores moçambicanos, que deixou-nos e já foi para o além. O legado de Dillon Djinji é o legado que todos nós devemos segurar e usar como um farol, como uma bússola para o Moçambique que queremos construir amanhã. Há também uma saudação muito especial para os trabalhadores da Central Térmica de Temane, que estão em greve, e na sua greve eles decidiram usar um hino que é uma música muito conhecida que já passou propriamente de um produto musical, mas para um produto, digamos assim, do símbolo da resistência dos jovens de Moçambique. E a música é Povo no Poder. Povo no Poder, que representa, digamos assim, uma homenagem a Azagaia, que na verdade é um herói. É um herói que não está em nenhuma cripta, mas está nos corações de todos os moçambicanos. Muito bem, agora nós vamos iniciar a nossa conversa relativamente ao tema de hoje, que é o estado geral da campanha eleitoral e das eleições. Então, daqui a pouquinho, nós estamos aqui de volta, num piscar de olhos. Até já. A presidência da República nas eleições que terão o seu termo no dia 9 de outubro deste ano. O que nós temos como primeiro tema? O primeiro tema que queria abordar com a nação moçambicana é uma breve resenha, um resumo do que está sendo, digamos, o decurso da campanha. Primeiro, queria dizer que a nossa campanha, como toda a gente está consciente, iniciou no dia 24 de agosto, naturalmente, como sempre, com os problemas tradicionais e cíclicos de atraso, sobretudo na disponibilização dos fundos públicos para os partidos e para os candidatos fazerem a sua campanha. Este é um dos problemas que os órgãos eleitorais acham-se sempre no direito de poderem não cumprir com os prazos da lei, mas não existe, naturalmente, nenhuma sanção, nenhuma, digamos, penalização aos órgãos. Este foi o primeiro ponto. O segundo, a campanha arrancou com, digamos assim, não em igualdade de circunstâncias, porque os partidos e os outros candidatos que não fazem parte, digamos, de quem está a governar o país, naturalmente que iniciamos a campanha em circunstâncias desiguais. Tanto mais que o partido no poder, como toda a gente tem acompanhado pelas informações que viralizam nas redes sociais e também a partir do estudo de uma organização da sociedade civil, que é o CIP, que já publicou uma investigação detalhada sobre isto, tem usado fundos públicos, tem usado recursos humanos públicos, portanto professores, diretores, funcionários públicos no geral, para reforçar e para orientar e promover a sua campanha. Ainda falando desta questão, um dos pontos importantes de salientar são as irregularidades que foram ocorrendo ao longo destes 20 dias da primeira etapa da campanha eleitoral. Há várias irregularidades. Algumas das irregularidades
eu reconheço, cometidas, por exemplo, para o partido que suporta a minha candidatura. Neste momento, toda a gente está consciente, nós em Tete tivemos o caso de um jovem que foi detido, que aparece claramente a rasgar a bandeira do Partido Frelimo, que é um ilícito, que é uma irregularidade, que nós condenamos de forma veemente, mas este jovem foi preso, foi, digamos, ainda hoje, recebi a informação, foi julgado, foi condenado a 10 dias de prisão efetiva e ao pagamento de uma multa, penso que se não estiver errado, correspondente a cerca de 10 ou 20 salários mínimos. Bom, o que acontece? Este é um caso condenável e também tivemos um outro caso, que foi exatamente no distrito de Macanga, na província de Tete, que o mandatário foi detido, ficou preso durante uma semana. Tenho a informação hoje que o tribunal decidiu por inocentá-lo porque não havia prova absolutamente nenhuma de que o mandatário do Podemos tinha criado algum distúrbio ou algum desacato. Mas, contrariamente, nós temos, curiosamente, tenho aqui uma listagem de irregularidades que foram cometidas pelo partido no poder, pela Frelimo. São 40 casos que foram registados e que tornaram-se virais, portanto estou a falar de casos que são públicos, portanto que estão nas redes sociais e que estão no estudo do CIP. São mais de 40 casos de violação da lei eleitoral, de ilícitos, de irregularidades e até crimes eleitorais cometidos por este partido de forma aberta, de forma ousada e que até este momento não existe nenhum processo, não foi instaurado nenhum auto contra este partido. Portanto, aqui estamos numa situação muito preocupante, muito perigosa para a nossa democracia, porque na primeira ocasião em que um partido da oposição comete uma irregularidade, os membros são detidos, são julgados em tempo recorde, são penalizados, mas o partido no poder faz e desfaz ao seu belo prazer, a propósito e a despropósito. Só para citar alguns casos, nós tivemos ainda há pouco tempo uma imagem que viralizou em que uma brigada de um comitê provincial do Partido Frelimo deslocou-se a várias ruas e, digamos, com escadotes e a derrubar os mastros, digamos, das bandeiras de um outro partido, que não é, porque por acaso não é o partido que suporta a minha candidatura, que é o MDM. É uma imagem que está agora, digamos, a viralizar nas redes sociais, mas esta brigada está impune, ninguém foi processado, ninguém foi detido. Tivemos um outro caso, por exemplo, na província de Nampula, penso que é no Instituto Industrial de Nampula, em que um membro da direção desta instituição de ensino convoca uma concentração de estudantes para vender o manifesto de um partido político. Temos vários casos comprovados de professores que são obrigados a interromper aulas para ir receber a esposa de um dos candidatos. Temos vários casos comprovados de funcionários públicos obrigados a contribuírem com os seus salários, com bens materiais e outros géneros, para financiar a campanha de um certo partido político. Mas, em resumo, todas estas questões que estou aqui a levantar, queria informar aqui a toda a nação moçambicana que se houver algum problema de memória, pode ter havido algum lapso de memória da Procuradoria, de 40 casos não notificar nenhum, mas em 2 casos do partido da oposição prender, julgar e condenar em tempo recorde. Então, se há algum problema de alguma amnésia da Procuradoria, vamos disponibilizar ainda aqui, vão encontrar aí na tela, portanto, os números de telefone. Portanto, nós temos temos neste momento uma conta no WhatsApp, em que vai passar aí no vosso rodapé, em que podem enviar todas as irregularidades que acompanharem, que testemunharem no vosso bairro, no vosso distrito e na vossa província. Estas irregularidades que estão aqui indicadas no rodapé é exatamente para quê? Para que na segunda-feira nós queremos submeter uma denúncia à Procuradoria-Geral da República sobre os vários ilícitos, vários irregularidades e até crimes eleitorais que foram praticados, mas que a Procuradoria não notificou a esse partido. Então,
para reavivar a memória, nós vamos submeter e depois vamos solicitar, vamos ficar à espera que a Procuradoria possa notificar ou dar-nos o ponto de situação dessa denúncia que vamos submeter. E também queria abordar aqui uma notificação da Procuradoria que foi dirigida a mim, portanto, passada por intermédio do meu mandatário, em que eu era, digamos, advertido que estava a cometer algumas irregularidades e que eu me referia à pessoa do Presidente da República, e depois temos não uma música, mas um hino da nossa campanha, que é cantado por um MC maravilhoso, que neste momento penso que é um dos maiores talentos que este país tem, de Nacala, é que basicamente a palavra mais saliente é a palavra açúcar. Eu não vou me alongar sobre isto, porque já vi muitos artigos, até de especialistas em antropologia, em linguística, em psicologia e outras questões, que falaram com muita propriedade sobre esta matéria, mas que ficou provado de que é uma notificação, digamos assim, sem nenhum fundamento, nem legal, nem moral, nem ético. Portanto, claramente está mais do que provado que esta notificação da Procuradoria é uma notificação tendenciosa, não é parcial e nem comprova que temos uma Procuradoria que baseia-se exclusivamente no cumprimento da lei e da Constituição. Portanto, isto está mais do que provado, não vou me alongar muito sobre isso, pelos casos que eu já indiquei aqui, muito mais graves do que estes que foi notificado. A Procuradoria não tugiu nem mugiu. A Procuradoria não notificou ninguém. A Procuradoria continuou muda, serena e, digamos, é um caso notável. Bom, isto tudo leva-nos a uma situação que, digamos, levanta uma reflexão sobre os desafios que nós enfrentamos, não só desafios eleitorais, não só os desafios políticos, mas os desafios como nação. Quais são, de fato, os maiores desafios que este país tem? O primeiro, nós já vimos, esta questão que tem muito a ver com o sistema de justiça que nós temos. Quando falamos do sistema de justiça, estamos a falar da polícia, estamos a falar dos procuradores, juízes e todo o edifício que garanta a ordem, justiça, equidade, por aí fora. Já falamos sobre isso. Agora, quais são os desafios que este país tem? Portanto, isto é importante refletir, sobretudo por aquilo que fomos auscultando ao longo destes 20 dias em contacto com a população, em zonas recônditas, em zonas em que praticamente o Estado não existe. Nós temos regiões como algumas localidades de Macanga, de Zóbua, em que praticamente não existe o Estado. O Estado não existe, as pessoas estão entregues à sua própria sorte. Há regiões deste país em que, por exemplo, em Macanga, que tem mais identidade com o Malau e com a Zâmbia do que propriamente com Moçambique. Portanto, o Estado não existe. Então, quais são os desafios? Quais são as grandes questões que nós ouvimos do povo, o choro do povo? O primeiro desafio que este país tem e que nós temos que refletir como fazer face a ele é o desafio chamado desafio demográfico. Portanto, o nosso país, a população está a aumentar ano após ano. Só para termos uma ideia, em 1975, quando alcançamos a independência, Moçambique tinha um pouco menos de 10 milhões de habitantes. Em 2024, hoje, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, Moçambique tem 33 milhões de habitantes. Significa que em 50 anos a população moçambicana triplicou, portanto passamos de 10 milhões para 33 milhões de habitantes. Mas as infraestruturas, digamos, sociais, como escolas, como hospitais, pontes, estradas e outras infraestruturas económicas, está mais do que claro que elas não evoluíram, tanto mais que Moçambique é um dos países com menor índice de infraestruturas públicas da SADC. Portanto, isso é um dado que é sabido por todos. Então, como fazer face a este desafio demográfico, aumento populacional? Veja só, nós todos os anos, cerca de 400 mil jovens atingem a chamada idade economicamente ativa. O que é que isto quer dizer? São jovens que atingem a idade de iniciar um trabalho, começarem a trabalhar para sustentar a família. Portanto, são 400 mil jovens que vão ao desemprego todos os anos. E a população está a aumentar ano após ano.
como vamos fazer face a esta questão desta explosão demográfica, este crescimento populacional. Portanto, este é o primeiro ponto que eu queria levantar, mas ainda dentro dos nossos desafios, temos ainda mais desafios. Outro desafio que nós temos, que é um desafio sério, tem muito a ver com o capital humano, quer dizer, a pessoa humana, isto é, o moçambicano. Qual é o investimento que nós temos que fazer ao moçambicano para nós dizermos que temos um país que vai garantir, ou que tem perspectivas de garantir o bem-estar e dignidade aos cidadãos? Primeiro, temos que ver, temos que traçar estratégias, temos que traçar políticas, temos que traçar ideias que garantam praticamente três coisas para dizermos que estamos a investir no ser humano, estamos a investir no cidadão moçambicano. Primeiro, o desafio da nutrição. Segundo, o desafio da saúde. O terceiro, o desafio da educação. Nutrição é um dos compromissos que nós temos no nosso manifesto, que está mais do que provado, que digamos assim, toda a capacidade que um ser humano adulto tem, a personalidade de um ser humano, a formação, tudo isto depende de como é que a pessoa foi alimentada durante a infância. Portanto, é durante a infância, até os 6 anos de idade, onde o ser humano cria todas as condições de amanhã termos um adulto capaz ou incapaz, termos um adulto qualificado ou não qualificado. Portanto, o desafio da nutrição. Foi por isso mesmo que um dos compromissos assumidos no nosso manifesto é aquilo que chamamos nutrição infantil gratuita, isto é, pode ser resumida, por exemplo, como a garantia do lanche escolar durante o ensino primário, no primeiro e segundo ciclo primário, que deve ser gratuito para garantirmos amanhã uma sociedade sã. O desafio da saúde, isto é básico, não há sociedade absolutamente nenhuma que possa se desenvolver sem a questão da saúde. Mas a saúde, nós identificamos o primeiro grande problema da saúde tem muito a ver com a máfia, com a corrupção, com a quadrilha que tomou conta, sobretudo, da questão do procurement na saúde, que condiciona os medicamentos, condiciona os hospitais, condiciona a capacidade do Estado poder responder, porque a máfia está lá instalada. Então é preciso remover a máfia de lá. A educação. Bom, nós temos uma visão da educação que é uma educação voltada para quê? Uma educação voltada para a questão não só do saber fazer, mas do como fazer. O que isso quer dizer? Nós queremos uma educação que permita o estudante, ainda no ensino secundário, poder ir ao mercado com qualificações de, no mercado, poder oferecer serviços concretos à sociedade, ganhar dinheiro e poder ter prosperidade. É este tipo de educação que nós sonhamos para o futuro. Bom, outro desafio que nós temos é o desafio das mudanças climáticas. Portanto, nós, neste momento, sabemos que o país está a atravessar graves problemas. Um dos maiores, para não falar de todos, é o problema do desmatamento. Uma das maiores riquezas que este país tem são as florestas que o país, que Deus, de forma generosa, deu aos moçambicanos. Portanto, nós até por volta de 75, 70% a 80% do território moçambicano eram florestas, portanto, madeiras. E a gente sabe que num estado ausente, a maior parte da população recorre às florestas para ter água, para ter alimentos, para ter medicamentos. E as florestas também são, digamos assim, fontes de práticas culturais, de tradições. Portanto, a floresta é um bem preciosíssimo para a nossa população. E hoje estamos a ter um desmatamento de cerca de 80% do território que eram florestas em 1975, já reduzimos mais de 40% hoje, com um desmatamento terrível e criminoso. Toda a gente está recordado que ainda quando começou a Operação Tronco, foram encontrados só no porto de Nacala Porto, foram mais de 1.700 contentores de madeira preciosa a partir do contrabando, isto é, a partir do crime organizado dentro do Estado, que estava a ser exportados para a China. Portanto, o nosso país está a ser desmatado. O nosso país, neste momento, está num potencial de entrar numa crise climática nos próximos tempos muito graves. Portanto, este é o desafio climático que nós temos. O outro desafio
que o país está a atravessar, que não é pouco, não é pequeno, é o desafio institucional, isto é, as instituições que o Estado tem, as instituições que o país tem e a governação que nós temos, que é demasiado problemática. Temos instituições extremamente fracas, ou podemos dizer instituições fragilizadas. Temos um sistema de justiça que é extremamente forte para os fracos, extremamente fraco para os fortes. É por isso que eu dei aqui o exemplo de 2 membros de partidos da oposição que cometeram uma ilegalidade, foram detidos, foram julgados em tempo recorde e condenados. E temos mais de 50 casos do partido que está no poder, não houve nenhuma condenação. Portanto, temos um sistema de justiça que está sendo fragilizado de forma propositada, de forma intencional, e temos também, por essa via, um sistema de governação que é demasiado deficiente. Este é o desafio que eu queria falar, do desafio da nossa instituição Estado, desafio da nossa instituição governativa. Outra questão, grande desafio também que nós temos, é o desafio da economia. Como é que a nossa economia neste momento se encontra? É uma economia extremamente fragilizada, toda a gente sabe disso. O investimento direto estrangeiro em Moçambique está a cair todos os anos. As exportações que nós fazíamos, por exemplo, em termos daquilo que era o maior potencial de Moçambique, que eram alguns produtos agrícolas, este momento também está a cair. O país anda com déficit, o tesouro público anda vazio, por isso que não consegue-se pagar salários aos professores. Os polícias têm subsídios de salários em atraso há mais de 3 meses. Militares, mesmo que estão no teatro de guerra em Cabo Delgado, não têm luvas, não têm botas, não têm armamento, não têm munições, estão entregues à sua sorte, por isso alguns até são obrigados a cometer crimes por causa disso. Portanto, a nossa economia está altamente fragilizada e ainda mais grave quando nós temos uma economia que neste momento basicamente aquilo que são os grandes projetos, ou está chamado de megaprojetos, correspondem a cerca de 70% a 80% do nosso produto interno bruto, quer dizer, é incrível. E depois estes megaprojetos também, neste momento, não pagam impostos. Estes megaprojetos não têm nenhuma ligação com o desenvolvimento local, não há benefícios concretos para a nossa própria população. E quanto a isso, nós já apresentamos o nosso ponto de vista, que é exatamente a revisão dos contratos com os megaprojetos, para pagarem impostos, como qualquer cidadão aqui neste país paga impostos, e a partir dos impostos pagos para estas megacompanhias, que são transnacionais, nós estes impostos vamos aplicar em programas de desenvolvimento local, daí que também temos o projeto e o plano de transferir as chamadas sedes fiscais dos megaprojetos para os locais, onde estes projetos exploram recursos como ouro, como diamantes, como gás, petróleo e outros. Outro desafio que nós temos como nação, desafio que tem a ver com a globalidade, as relações externas de Moçambique, o desafio no contexto global, como é que Moçambique se relaciona com os outros países, como é que Moçambique, define a estratégia da sua política externa. Portanto, nós, quanto a isto, temos de ser demasiado práticos e pragmáticos, não queremos relações que apenas vão se basear em questões históricas, mas que depois não nos trazem benefícios concretos em termos económicos. Nós queremos uma nação moçambicana que vai ao concerto das nações em igualdade, de cabeça erguida. Temos que lá ir e dizer que Moçambique não é um país de pobrezinhos, de miseráveis. Temos que discutir com outras nações que querem investir em Moçambique em igualdade de circunstâncias, salvaguardando sempre os altos interesses do nosso povo. E é a nova perspectiva de política externa que nós queremos. Uma política externa que nós nos apresentamos como uma nação com integridade, uma nação com autoestima e uma nação que vai discutir em igualdade de circunstâncias com outras nações. Bom, este é um desafio que nós temos como nação e desafios que nós sistematizamos a partir do contacto que tivemos com a população durante 20 dias e confrontando o que o povo quer, o que o povo diz, com aquilo que era o nosso manifesto. Bom, mas antes de falar de um resumo de linhas gerais do que realmente o povo disse que quer, é importante nós salientarmos uma coisa.
Nós, como esta candidatura presidencial e suportada pelo partido Podemos, uma das questões fundamentais, antes de falarmos do manifesto e antes de falarmos das ideias que temos para o projeto do Moçambique da manhã, nós acreditamos que é preciso ter um conjunto de valores muito sólidos antes de nós falarmos de uma política pública, antes de falarmos de uma estratégia econômica, antes de falarmos de um plano de educação, um plano de turismo, de cultura, seja lá o que for, é preciso que a gente tenha um governo que tenha clareza de que tipo de valores esse governo está assente. E entre os valores em que nós estamos assentes e que nós não negociamos estes valores, o primeiro valor é que nós acreditamos que o foco fundamental de qualquer política pública no país é a família. O que está a acontecer nos últimos 50 anos, toda a política que foi feita nesta nação, todas as estratégias, todos os planos quinquenais, todos os planos de ação, todos os programas de governação, eles no fundo resultaram na deterioração, na destruição da unidade de família. Hoje em dia, aquilo que é família, que devia ser a base, é onde devia ser a inspiração do governo para desenhar políticas públicas, políticas sociais, políticas econômicas, hoje a tendência é da destruição da unidade família. E nós viemos aqui nos apresentar que esta é a base fundamental que nós queremos defender. Queremos preservar o valor da família. É na família onde nós nos inspiramos para depois partir para a nação. E nós temos uma frase que é muito conhecida, que é a mensagem fundamental do nosso manifesto, do nosso programa, que é Salve Moçambique. Portanto, convocamos ao nosso internauta, ao telespectador, para salvar Moçambique, e nós repisamos que este país é nosso. Quando falamos de resgatar, de salvar Moçambique, na verdade, queremos, antes de salvar Moçambique, salvar a família, os valores da família. Isto aqui é fundamental para nós. Bom, outros valores que também são extremamente importantes para nós. Nós não queremos criar um governo em que vai repetir os mesmos erros que foram cometidos ao longo destes 50 anos. Por isso, para nós, colocamos como privilégio o valor da inclusão. Não queremos constituir um governo em que só vão participar membros do partido Podemos, ou membros do partido CAD, membros do partido X, Y e Z. Não. Este foi um gravíssimo erro que foi cometido em 50 anos. Nós queremos fazer um governo de inclusão, um governo de mérito. Portanto, todos os partidos que tiverem pessoas que amam este país, que tenham compromisso com a nação moçambicana, que sejam patriotas, que tenham valores cívicos muito fortes, que tenham capacidade técnica, moral, estes todos vão ser parte integrante do nosso governo. Portanto, o nosso grande valor, o valor da inclusão. Portanto, não queremos constituir um governo, um Estado e uma sociedade modelo amanhã de inclusão. Outra questão, as questões da integridade, a questão da paz, para nós são fundamentais. Não queremos um governo cheio de mafiosos, não queremos um governo em que está para servir-se do povo e que não quer servir ao povo. Como a gente tem dito nos comícios, nós queremos um governo que sirva ao povo e que não sirva ao bolso. E ao longo destes 50 anos, a questão da integridade foi uma das questões mais graves que aconteceu aqui. Portanto, foram dívidas ocultas, desvio de fundos, governantes metidos em boladas, metidos em nhongas, metidos em sangrar o próprio tesouro público. Desvio de fundos passou quase a ser um desporto governamental. E hoje, ainda muito mais grave, o próprio governo, o Estado, e as altas patentes das Forças de Defesa e Segurança adotaram que a sua grande indústria de lucro, por exemplo, hoje, é uma indústria do crime, é uma indústria dos raptos, é a indústria dos sequestros, que isso hoje em dia parece cultura governativa. Então nós queremos purificar isso, queremos criar um governo de integridade, um governo de paz. Outro valor também que é importante é o valor da fraternidade. Quando eu falo da fraternidade, o que é? É nós como governo
sentirmos a dor do povo como se fosse a nossa. Eu recordo-me, a minha esposa está aqui no estúdio, nós quando fizemos 6 anos de casados, no dia do nosso casamento, nós decidimos ser um dia para oferecer kits de alimentos àqueles que são mendigos. Não a pessoas que sejam necessitadas, mas pessoas que estejam em situação de miséria completa. Então andamos por toda a cidade, em lugares que muita gente não passa, dando kits a pessoas sem teto, pessoas que dormem na rua, pessoas que dormem em grutas, pessoas que não têm nenhum teto, não têm nenhum amparo. Então queremos um governo preocupado com isto, um governo que sente a dor dos desamparados, que sente a dor dos necessitados, sente a dor das pessoas que já estão no estado da miséria. Portanto, um outro valor que nós defendemos é o valor da justiça social. Portanto, justiça social, o que significa? É o que mais nós precisamos. Portanto, nós temos questões básicas que dão dignidade às pessoas, acesso à saúde, acesso à educação, à proteção social, acesso à justiça igual para todos. Então é isso que nós queremos. E o progresso. Progresso o que é? Estamos a falar de desenvolvimento, estamos a falar de tecnologia. Uma das questões fundamentais que nós temos no nosso manifesto é a integração, digamos, da tecnologia, das tecnologias de comunicação e informação, a integração da inteligência artificial na governação, que vai mudar muita coisa. Portanto, estas é que são alguns dos valores que nós queremos partilhar antes de falarmos do que é o nosso manifesto. Portanto, se temos um governo que não é assente em estes valores, tudo o que for dito sobre economia, sobre emprego, sobre educação, é totalmente frágil, porque é como se estivéssemos a lançar uma semente numa terra com pedras ou numa terra com espinhos. Então, a terra, para uma semente germinar, ela tem que ter uma terra preparada, uma terra adubada, uma terra que está apta para fazer a semente germinar. Então, nós entendemos que essa terra apta para a semente germinar é o conjunto de valores que nós tivemos aqui a falar, não me esquecendo de forma nenhuma que também temos alguns compromissos. Não queremos fazer campanhas, chegar ao fim da campanha sem assumir compromissos de honra. Há compromissos que nós queremos dizer ao povo que o que estamos a dizer aqui é o que nós vamos cumprir. O que nós estamos a dizer aqui é o que no mandato nós temos certeza absoluta de que nós vamos fazer no país. Portanto, temos alguns valores, alguns compromissos de honra. Bom, quais são esses compromissos de honra que nós temos? Primeiro compromisso de honra que nós vamos assumir aqui perante o nosso eleitorado, perante os nossos internautas, o primeiro compromisso de honra tem a ver com algo que toda a gente já sabe, toda a gente já conversa sobre isto, que são os poderes excessivos do Presidente da República. Quero ser Presidente da República não para ser um monarca, quero ser Presidente da República não para ser um imperador, quero ser Presidente da República não para ser um todo-poderoso. Não. Há muitos poderes que o Presidente da República tem hoje que são totalmente desnecessários, que por causa de serem poderes excessivos, levam o próprio Presidente a cometer excessos, levam o próprio Presidente a não ter nenhum contrabalanço, nenhum contrapeso. Então, muitos desses poderes devem ser devolvidos a outros órgãos de soberania. Portanto, há poderes excessivos que o Presidente da República tem que nós queremos, pura e simplesmente, removê-los e devolvê-los para outras áreas. Mas queremos fazê-lo de uma maneira diferente. Estamos a trazer uma coisa, algo inovador, que é um referendo sobre os poderes excessivos do Presidente da República, que já estão identificados, toda a gente já fala disso, como poderes, por exemplo, para nomear titulares do órgão de soberania, como Tribunal Supremo, Tribunal Administrativo, Conselho Constitucional, Procurador-Geral da República, as Forças Armadas, Comandante-Geral da Polícia, universidades. Portanto, estes poderes todos podem ser devolvidos para outros órgãos de soberania. O Presidente não precisa acumular tudo isso para ser um bom Presidente. Pelo contrário, a tendência de ser um mau Presidente por ter excesso de poderes é muito grande. Então, este é um dos compromissos de honra que nós queremos assumir, referendar poderes excessivos que o Presidente tem. Naturalmente, para fazer um referendo, vamos ter que ter uma lei do referendo. Outro compromisso de honra, aquilo que a gente não vai negociar e vamos cumprir,
é a despartidarização do Estado. Portanto, o nosso Estado está altamente partidarizado. Há um partido que parece que o estatuto desse partido se sobrepõe à própria Constituição da República. É por isso que um dos candidatos, ainda há pouco tempo, fez um discurso que está sendo muito contestado, que dizia que tudo o que o país tem é de um certo partido. Os hospitais são de um partido, as estradas são de um partido, tudo o que tem neste país são de um certo partido. Bom, deve ser por isso que o país agora também está de tangas. Deve ser por isso que o país hoje está na completa miséria. O país hoje está com um destino desastroso, exatamente porque a visão que se teve ao longo de 50 anos é que o país pertence a um partido, que o Estado é dominado por um partido, que o governo é dominado por um partido. Então, nós temos que acabar com isso. Nós queremos despartidarizar o Estado funcionar de forma normal, o Estado funcionar com base na lei, o Estado funcionar com base no mérito, o Estado funcionar de acordo com a Constituição. É por isso que nós queremos, por exemplo, a composição do Conselho Constitucional vai deixar de ser partidária, tem que ser a partir da competência, a partir da ética, moral e do serviço prestado pelos juízes à nação moçambicana, e não com base nos partidos. Vamos tirar os partidos do Conselho Constitucional, é preciso tirar os partidos da Comissão Nacional de Eleições, por exemplo, formarmos uma comissão eleitoral independente, não composta por partidos, do mesmo jeito que também queremos eliminar um conjunto de cargos que chamados os tais cargos, digamos assim, redundantes, cargos desnecessários que só gastam o erário público, como eliminar os vice-ministros. Não precisamos de vice-ministros, queremos eliminar os secretários de Estado, queremos eliminar os secretários permanentes nos ministérios, também é tudo gasto de dinheiro, não fazem absolutamente nada, são cargos totalmente inúteis para o país. Queremos eliminar muitos institutos, que são institutos que só gastam dinheiro do Estado, têm muitas honrarias, muitas regalias desnecessárias e que não contribuem nada para o Estado. Um dos institutos que eu já falei e volto a falar é o IGEP, que gera as participações do Estado. Totalmente desnecessário ter o IGEP, porque o IGEP só gera falência do Estado. O IGEP só gera má gestão do Estado. O IGEP só gera gestão danosa das participações do Estado. Então, podia ser um departamento do Ministério das Finanças, não precisávamos daquele instituto. Como aquele, há tantos outros institutos desnecessários que só gastam dinheiro público e, pura e simplesmente, vão criar um Estado ineficiente que funciona de forma, digamos assim, deficiente, que funciona de forma, digamos assim, como um calhambeque, para não dizer uma geringonça, no termo que é usado em Portugal. Portanto, este é um dos compromissos que nós temos em termos da despartidarização do Estado. O outro compromisso que nós assumimos com o povo moçambicano é o compromisso daquilo que nós chamaríamos da chamada descentralização fiscal, que em termos simples o que é? Em termos simples significa que nós queremos rever a política fiscal de Moçambique por formas em que todas as províncias, todos os distritos onde existem projetos que geram rendimento, que geram lucro, nós queremos que a maior parte desses impostos seja aplicado na própria província, no próprio distrito, para planos de desenvolvimento local e que não sejam canalizados para o Tesouro Público como é feito hoje. E também queremos que essas empresas todas, que essas multinacionais, essas empresas da indústria extrativa, transfiram as suas sedes fiscais para estes distritos, para essas províncias, porque só assim é que nós teremos o desenvolvimento dos distritos no futuro, o desenvolvimento das províncias no futuro, e não essas assimetrias que nós temos hoje, em que Maputo até parece um outro país, quando vamos às províncias é miséria completa, não há desenvolvimento, é tudo atrasado, é tudo realmente muito triste. Então, esta mudança da política fiscal, pensamos nós que em 5 anos, 10 anos, é possível nós termos um Moçambique totalmente diferente de hoje, que vai ser realmente um Moçambique agradável para os moçambicanos e também, por que não, para o mundo. Outro compromisso que nós queremos assumir, o compromisso da honra, é o compromisso que tem a ver com o direito fundamental. Nós queremos mudar a Constituição da República e introduzir aquilo que chamaríamos o direito de beber água segura. Nós temos hoje mais de 50% da população moçambicana não tem acesso à água potável. Um país que tem a generosidade, quer dizer, Deus abençoou demasiado este país, temos tantos rios, temos tantas lagoas, temos tantas fontes de água natural,
mas temos mais de 50% da população que não tem acesso à água potável. E a nossa questão é que este direito de beber água segura, beber água potável, nós queremos elevar a um direito fundamental. Queremos colocar isto na Constituição e já apresentamos várias estratégias de como fazer todo o povo consumir água segura sem gastar um centavo do Estado. Isso é possível. E uma das questões, posso adiantar agora, já explicamos isso várias vezes, mas vou dizer agora, é, de forma administrativa, colocarmos a obrigatoriedade de todas as instituições públicas e instituições privadas de colocarem fontes de água gratuita nos locais onde eles estejam inseridos. Por exemplo, os bancos. Todos os bancos têm que ter fonte de água gratuita, tanto para os clientes como para a população ou no bairro, no distrito onde o banco esteja. As empresas de serviços, as empresas industriais, as famílias, até as famílias privadas também serão obrigadas, as famílias que tenham capacidade financeira superior, a sempre deixar uma fonte de água segura para os seus vizinhos, para aqueles que sejam desfavorecidos. Portanto, passar a ser o consumo de água, passar a ser um direito natural e não ser um luxo, como hoje beber água potável é um luxo. Isso é possível com compromisso e da forma mais simples. Algumas pessoas costumam levantar a questão de onde é que vai arranjar dinheiro para isso. É simples. Do mesmo jeito, com medidas administrativas, na época da Covid, administrativamente se obrigou a todo mundo a ter desinfetantes, a lavar as mãos. Todas as instituições privadas, famílias, tinham tudo isso. É possível também todas as famílias, empresas privadas e públicas também disponibilizar água segura para aquele que não pode. Isso é possível. Portanto, este é o compromisso que nós assumimos publicamente aqui com o povo moçambicano e que temos certeza que vamos cumprir. Porque todas as medidas que anunciei aqui são medidas que não precisamos ir ao Banco Mundial, não precisamos ir ao FMI, não precisamos endividar o país, não precisamos fazer nenhum esforço sobre-humano ou super-humano. Isso é possível com boa vontade, com integridade, com amor ao próximo e também, digamos, com vontade genuína dentro dos nossos próprios corações. Portanto, estes, eu diria, que seriam os compromissos assumidos, que estamos a assumir com o povo moçambicano, que a qualquer momento podem nos cobrar compromissos, chamamos de compromissos de honra. Bom, vamos passar para um outro capítulo que eu acho que seria extremamente interessante, que é a pergunta que eu tinha colocado: o que é que nós aprendemos com os 20 dias de contacto com o povo moçambicano? Bom, o que é que o povo realmente quer? O que é que o povo quer do nosso manifesto, do manifesto dos nossos concorrentes, dos nossos adversários? O que é que nós podemos sistematizar e repisar aqui? O que é que o povo está à procura? O que é que o povo reclama? Qual é o grito de socorro do nosso povo? Bom, primeiro, já tínhamos tocado aqui algumas questões. Uma delas foi exatamente o que tem muito a ver com a reforma do Estado, já tinha falado sobre isso. Portanto, o povo quer um governo, quer um Estado que sirva o povo e que não sirva ao bolso, quer um Estado, quer um governo que sirva ao interesse público e não a um partido, que não sirva a uma família, que não sirva a um grupo. Portanto, queremos um Estado normal, democrático, e aquilo que podemos dizer, um Estado verdadeiramente republicano, que funcione normalmente. Um Estado que funciona sem cunhas, um Estado que funcione sem precisar cartão partidário de um certo partido. Isto é um dos clamores, um dos gritos de socorro que nós encontramos praticamente, tanto nas zonas urbanas como nas zonas rurais. Encontramos entre as pessoas ricas, entre as pessoas pobres, entre a classe média, todas as classes, incluindo até pessoas que estão no partido, no poder e que estão no governo do dia, também têm este sentimento que me parece é um denominador comum, que nós queremos um Estado que funcione normalmente e que a lei para o forte
seja a mesma lei para o fraco. A lei para X seja a mesma lei aplicada para Z. Outra coisa que o povo quer. O que o povo quer? O nosso povo quer condições básicas. O nosso povo quer saúde. E já indicamos aqui algumas medidas que a médio e longo prazo vão melhorar muito a questão da saúde. O povo quer educação. E mais do que isso, uma das questões fundamentais que eu queria aqui partilhar é que nós não temos um povo que esteja interessado a estar todo momento com a mão estendida a pedir. Nós temos um povo inteligente, nós temos um povo trabalhador, nós temos um povo com energia, nós temos um povo com inovação. A única coisa que esse povo quer é que haja espaços, haja condições criadas para a sua inovação poder florescer. Temos muitos jovens criativos. Ainda há pouco tempo estive a ver um caso de um jovem que criou um sistema de produção de energia para o seu bairro. E ele dizia que a única coisa que ele queria eram condições para produzir energia até para o seu distrito. E quem sabe, a médio prazo, produzir energia para toda a nação moçambicana. Então é isto que nós temos que nos apostar. Nosso povo é inteligente, é trabalhador, precisa de oportunidades. E é por isso mesmo que uma das questões fundamentais do nosso governo é linhas de financiamento para a iniciativa juvenil, para a inovação juvenil, para as empresas, para projetos de jovens que querem crescer, querem investir, mas que eles não têm fundos, que não podem ir aos bancos, porque os bancos têm taxas de juros muito elevadas. Então nós vamos criar fundos a partir desta questão que tínhamos falado da revisão da política fiscal, em que vamos passar a ter mais impostos das empresas que estão a explorar os nossos recursos. São exatamente estes recursos que nós vamos usar, estes impostos vamos usar para financiar iniciativas criativas dos nossos jovens, porque não queremos ficar toda a nossa eternidade com um povo que todos os anos só faz planos, projetos para ir à comunidade internacional pedir ajuda para comer, pedir ajuda para a educação, pedir ajuda para a saúde, pedir ajuda para fazer pontes, pedir ajuda para fazer estradas, pedir ajuda para tudo. Não, nós não queremos isso. Queremos inverter a pirâmide. Nós não precisamos estar de mãos estendidas. Temos capacidade, com os recursos que temos, com a inteligência que temos, com a força que temos, este país vir a fazer, com a sua própria energia, tudo aquilo que quiser para crescer, para termos uma nação próspera. Como eu tenho dito, nós podemos, com todas as medidas aqui anunciadas, com boa fé, com valores, com clareza dos desafios, com boa vontade, nós podemos passar de um país que está há mais de 30 anos entre os 3 mais pobres do mundo para as 50, 70 nações mais prósperas do mundo. Isso é possível. Não é nenhum sonho, não é loucura, porque nós tivemos aqui vários países. Ainda há pouco tempo a Coreia do Sul, há 60, 70 anos, era um país como Moçambique. Em 70 anos, com políticas acertadas, hoje faz parte do G20. Nós tivemos a própria China hoje, que é o país com a economia mais vibrante do mundo. Há 70, 80, 90 anos atrás, a China era um país rural, atrasado. Políticas acertadas levaram a China hoje a ser uma das nações mais prósperas, se não a mais próspera do mundo. Então é possível, com os recursos que nós temos. Nós agora temos um dos maiores potenciais do mundo de carvão mineral, um dos maiores potenciais do mundo de gás, um dos maiores potenciais do mundo de petróleo, um dos maiores potenciais do mundo de rubis, um dos maiores potenciais do mundo de madeiras preciosas, um dos maiores potenciais do mundo de pesca, um dos maiores potenciais do mundo de diamantes, de ouro, de grafite, de areias pesadas. Portanto, as riquezas deste país são inúmeras, não terminam. São definidos hoje no mundo, dizem que existem 15 metais raros, altamente preciosos. Dos 15 metais mais raros do mundo, Moçambique está entre os 10 países que têm 9 metais, dos 15, dos mais preciosos do mundo. Portanto, é um país maravilhoso. O que Moçambique tem como potencial, eu tenho certeza, com uma boa gestão, nós podemos em 10 anos, 15 anos,
estarmos entre os 50 países mais ricos do mundo. Isso é possível. O que nós precisamos é políticas claras, um governo íntegro, um governo comprometido que ama a sua terra, um governo que está disponível até a perder a vida a defender o seu próprio país. Portanto, é isto que nós queremos. É isto que nós queremos no futuro. Portanto, estas é que são as questões que eu posso dizer que é a minha fé, que é a minha crença, que acredito que também é a sua crença, você que está aí em casa, internauta, a ver essa live de hoje. Tudo isto, como é que nós terminamos? Terminamos com uma frase, uma mensagem simples. A nossa mensagem fundamental é que este país é nosso. E depois a gente diz que salve Moçambique. Por quê? Este país é nosso, tudo quanto falei das riquezas, das potencialidades, das coisas maravilhosas que Deus abençoa este Moçambique, pertence ao Venâncio, pertence a você que está a assistir neste momento, pertence aos teus filhos, pertence aos teus netos e bisnetos. Não pertence a um grupinho de pessoas que num momento histórico fizeram um bom serviço para todos, mas que no atual momento histórico são a razão principal da destruição do país. Então, o país pertence a todos nós. Tudo quanto este país tem é de cada um dos moçambicanos. Portanto, a gente repisa que este país é nosso. Mas para que isto seja verdadeiro, você tem que se levantar do seu sofá, você tem que sair da zona da acomodação, da zona de conforto, e todos nós, de mãos juntas, salvarmos Moçambique. É por isso que eu termino dizendo, salve Moçambique. É tudo por hoje. Muito obrigado pela audiência. Um forte abraço para todos e até sempre. Este país é nosso. Salve Moçambique. Obrigado.